Os moradores de Temperance se amontoam em suas casas, tremendo no escuro. Eles sentam sob as janelas, agarrados aos terços, murmurando desesperados para um Deus que esperam ainda existir. Não há luz na cidade, nem uma brisa sequer. Apenas o som lento e rítmico dos passos colossais. O vice-xerife está encostado na parede, sem ousar olhar pela próxima janela. Na mesa há um copo de água velho e empoeirado. Cada passo faz ondas se formarem na superfície. Ele cerra o maxilar, segura firme o rifle e encara o copo enquanto as ondas ficam cada vez mais fortes. Que maldição havia caído sobre esta cidade? Que pecado grave havia ocorrido aqui para anunciar a chegada desses demônios? Uma sombra passa pela janela. O vice-xerife se encosta ainda mais na parede, fecha os olhos e começa a tremer. Os passos agora são tão altos que ele sente a terra tremer sob seus pés. Uma fotografia dele com sua mãe cai no chão. O vice-xerife se joga para pegá-la com a mão. Ele reza com o punho ensanguentado junto à boca para que o demônio lá fora não ouça, mas os passos param. A sombra que havia passado pela janela retorna. Ele ouve o som de uma respiração, alta como um par de foles, bem do outro lado do vidro da janela. No reflexo dos cacos da moldura quebrada da foto que está ali, ele vê um olho do tamanho da cabeça dele, demoníaco e faminto, encarando pela janela, a poucos palmos dele. Se tivesse coragem, se viraria agora e atiraria no olho do demônio. Mas em vez disso, só uma mancha quente e úmida se espalha pelo jeans dele. Lá fora, na rua, começa uma agitação. Vozes gritam e berram, e então, em um piscar de olhos, a sombra desaparece da janela. O vice-xerife se permite apenas um segundo para recuperar o fôlego e aceitar o fato de que ainda está vivo, antes daquela sensação familiar de aperto no estômago voltar. Ele se vira rápido para olhar pela janela, horrorizado. O pregador e vários membros de sua congregação correram para fora das portas abertas da igreja, balançando seus crucifixos e terços. A plenos pulmões, eles entoam orações contra o demônio, correndo de um lado para o outro, numa tentativa de cercá-lo. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, suas orações fervorosas são abafadas por um rugido feroz e ensurdecedor. Então, Tiranossauro Rex avança contra o pregador. O arrebatamento sempre foi tema frequente entre as pessoas em Temperance, Montana. Viver no Velho Oeste, numa cidade com só 40 pessoas, muitas vezes parecia que o fim do mundo já havia chegado. Cercados pelo interior de Montana, com apenas um comerciante ocasional ou um bando errante de bandidos passando por aqui, era totalmente possível que a destruição do mundo já tivesse acontecido, que Deus tivesse esquecido de enviar qualquer anjo para Temperance. Então veio o clarão. Foi assim que a cidade chamou o evento. O clarão. Todos, homens, mulheres e crianças, relataram ter experimentado exatamente a mesma coisa, exatamente ao mesmo tempo. Uma luz branca preenchendo o campo de visão de todos. Todos então saíram para suas varandas, semicerrando os olhos sob o sol de verão, tentando entender o que tinha acontecido. O delegado adjunto se lembrava perfeitamente do momento. Nesse momento, ele olhou para fora e percebeu que não estavam mais em Montana. As pradarias secas ao redor deles tinham desaparecido. A forma delas ainda estava lá, claro, mas a grama tinha sumido, o ar estava diferente e o céu estava mais pesado. Árvores haviam brotado ao redor deles. Não só árvores jovens, mas também altas e exuberantes, cercadas por vegetação densa. O clima estava úmido, o ar parecia até mais denso. Tão denso que, ao respirar, você chega a ficar um pouco tonto. Nesse momento, um morador começou a gritar. O delegado correu para ajudar, mas quando chegou lá, já era tarde demais. O corpo já estava morto. 6 pessoas morreram durante o clarão. Velho Pete, Mary e todos os 4 descendentes de Annette. A maioria das galinhas também estava morta. Um dos cavalos jazia do lado de fora do salão, com a cabeça parcialmente submersa no bebedouro. Ninguém entendia o que os matou e por que todos os outros estavam vivos. Mesmo os que sobreviveram sentiam-se mal, cabeça latejando, boca seca, tontura e cambaleavam o dia todo. O vice-xerife tenta registrar esses fatos em seu diário. Ele nunca foi muito estudioso, só aprendeu a ler quando tinha 17 anos, mas agora tem 19 e está melhorando cada vez mais com as palavras.
Ele quebra a cabeça enquanto se senta à escrivaninha tentando entender o dia que teve, ao mesmo tempo em que tenta lembrar qual forma estranha faz qual som. Isso parece importante para ele. Mesmo querendo apenas ir para a cama, ele sabe que precisa anotar tudo para ninguém esquecer. Ele ouve da janela o som do povo da cidade. Muitos deles passaram o dia todo teorizando que acabaram no paraíso, que seu Deus viu o trabalho duro e honesto deles nesta cidade digna de seu reino e os escolheu para serem os primeiros a chegar no Jardim do Éden. O vice-xerife também estava otimista ao ver o verde exuberante ao redor. Só após conversar com o xerife, ele percebeu a gravidade da situação. Ele pigarreia quando o relógio da parede badala. É hora de fazer o trabalho que ele temeu a noite inteira. O vice-xerife se levanta da mesa, vai até a porta dos fundos e pega a pá. Esses corpos não se enterrarão sozinhos. O xerife convoca uma reunião na cidade no dia seguinte. Como era de se esperar, tudo se transforma em puro caos. Alguns são tomados pela paranoia, enquanto outros acham que vivem no paraíso. Em meio a toda essa confusão, ninguém presta atenção a um dos trabalhadores da fazenda que faz de tudo para avisar a todos que suas galinhas desapareceram. Mesmo quase sem dormir e com forte dor de cabeça, o delegado decide sair para ajudar o jovem rapaz. Qualquer coisa para fugir do caos na prefeitura. O garoto o conduz pelos fundos até o galinheiro e tenta explicar o ocorrido. O garoto tem certa dificuldade com inglês, mas o delegado entende espanhol o bastante para ajudar. No início do dia anterior, havia 20 galinhas. 8 morreram quando o clarão ocorreu. O garoto aponta para o galinheiro e o delegado, confuso, tenta entender o que ele quer dizer. De fato, o garoto está certo, tem algo estranho. Deveriam restar 12 galinhas, mas eles só contam 6. Ele pergunta ao garoto, em espanhol quebrado, o que fez com os corpos das galinhas mortas no dia anterior. O garoto diz que empilhou as galinhas ao lado do celeiro caso estivessem doentes ou contaminadas. Ele vai mostrar ao delegado ali na esquina, mas quando os dois olham, não há nada lá. Nada, exceto uma pegada gigante na terra. O delegado se agacha ao lado dela, mais confuso do que nunca. Não é pegada de coiote nem de urso. É maior do que as duas. Mas não é o tamanho que mais o confunde. É o formato. Se não soubesse de nada, pensaria que a pegada era de uma única galinha gigante. Na semana seguinte, delegado e xerife lutam constantemente para conter o caos na cidade. Sem seus animais e sem o comércio habitual passando pela cidade, os suprimentos de comida estão começando a ficar escassos. O xerife também determina que nenhum morador pode sair da cidade até que tenham mais controle da situação. Isso não é bem aceito por muitas pessoas. Um grupo em particular, que estava apenas de passagem pela cidade quando o clarão aconteceu, decide fugir no meio da noite, roubando um dos poucos cavalos restantes na tentativa de escapar. Ninguém sabe ao certo o que houve com ele, mas no dia seguinte, o vice-xerife, durante sua caminhada matinal, vê uma carruagem abandonada a cerca de 1 ou 2 milhas de distância, sem o cavalo. Eles deixaram alguns pertences para trás ao fugir às pressas, inclusive muita dinamite. É seguro dizer que não foram longe. O xerife, numa tentativa de conter algumas das rebeliões que estavam começando pela cidade, diz que vai fazer uma missão de reconhecimento, levando 2 outros homens e o único cavalo que restou com ele. O xerife parte, deixando o vice-xerife no comando. O rapaz de 19 anos certamente não se sente no comando, e as brigas acontecem quase diariamente. Geralmente, o vice-xerife nem sabe quem está certo. Numa noite, o pastor entra silenciosamente no quarto e acorda o vice-xerife de madrugada, que quase atira assustado. Sem dizer nada, o pastor o leva até a janela e aponta para a escuridão, em direção às covas rasas feitas para quem morreu no dia do clarão. O estômago do vice-xerife revira. O que só pode ser descrito como um demônio está cavando nas covas. Com 2,5 metros de altura e envolto em trevas, tem corpo semelhante ao de cobra, com patas traseiras fortes e cauda retorcida. Sua cabeça é normal, com olhos que brilham em vermelho à noite. Ele morde e mastiga na cova aberta, engolindo pedaços inteiros do homem enterrado ali. Com as mãos trêmulas, o vice-xerife pega seu rifle, empurra a janela e mira no monstro. O estalo de um tiro e um clarão interrompem a escuridão. A criatura se vira parcialmente e depois volta à sua refeição, claramente despreocupada. A nuvem de poeira aos pés da criatura revela ao delegado que ele errou o primeiro tiro.
Ele se recompõe e atira repetidas vezes, finalmente acertando a criatura. O demônio sibila e se vira para ele, frustrado, latindo e gritando com uma voz estranha antes de se virar novamente e voltar para sua refeição. Ele levou um tiro de rifle na coxa como se nada fosse. Assim que viu isso, o delegado não teve mais vontade de atirar. O caos vinha se formando nos últimos dias. Na manhã seguinte, tudo transborda. O delegado, com a voz rouca de tanto gritar, tenta o dia todo, sem sucesso, conter a histeria da multidão. Logo de manhã, assim que teve certeza de que o demônio se fora, o pregador correu pelo hotel, contando a todos o ocorrido. Agora, os moradores da cidade têm certeza de que chegaram ao inferno, em vez de acreditarem que foram para o Jardim do Éden. Chegou ao ponto em que o delegado não podia mais agir, trancou-se em casa e esperou a tempestade passar. A multidão silenciou quando 3 figuras retornaram à cidade: o xerife e os 2 homens que o acompanhavam. Ele explicou, com voz cansada demais para suavizar a verdade, que encontraram um réptil enorme, do tamanho de uma casa, que pegou o cavalo ao lado dele e o lançou para o alto como se fosse um rato. Era só questão de tempo até aquele predador gigante achar o caminho para a cidade deles. E de fato essa noite chegou. O subxerife treme ao lado da janela, observando o dinossauro pelo reflexo na moldura quebrada da foto. É monstruoso e o encara. Então começa a confusão. O pregador e membros da congregação correm da igreja, balançando crucifixos e terços, rezando, cantando e tentando cercar o monstro. O subxerife corre para fora do prédio e vê o T-Rex avançar sobre o pregador. O dinossauro poderia engoli-lo inteiro facilmente, mas decide não fazê-lo. Em vez disso, crava os dentes nele e o joga para cima antes de pegá-lo novamente e mastigá-lo, enquanto ele ainda grita o tempo todo. Toda a coragem, toda a luta, de repente abandona a congregação enquanto eles se viram e correm para suas casas. Mas agora já é tarde demais. O caçador virou caça. Correndo atrás deles com passos trovejantes, ele os pega um por um, agarrando-os com suas mandíbulas e espalhando sangue vermelho pelas fachadas de todas as casas e da própria igreja. Tiros ecoam na praça. O subxerife percebe que só estava parado, sem agir. Ele carrega o rifle e atira na criatura, mas as balas mal arranham sua pele grossa, sem fazê-la sangrar. Os clarões e sons parecem deixar o monstro ainda mais furioso. Ele balança sua cauda colossal, atingindo prédios e espalhando madeira e estilhaços de vidro pela praça. Então, de um dos prédios, irrompe o xerife. Com um olhar duro e determinado no rosto, ele enfia a mão no bolso e puxa um maço de dinamite. Ele ruge com toda a força de sua voz. Parece lamentável e pequeno em comparação com a criatura diante dele, mas é o suficiente para chamar sua atenção. O Tiranossauro Rex se vira e avança pesado, boca salivando e língua se debatendo. O xerife parece saber o que fazer. Ele faz um único aceno de cabeça para seu vice-xerife do outro lado da praça e acende o pavio. Ele avança e salta para dentro da boca do Tiranossauro Rex, com o braço estendido à frente. A explosão é tão intensa que parece que o clarão ocorreu de novo. Um estrondo inimaginável percorre a cidade, sacudindo os vidros das janelas. Quando a poeira baixa, a criatura está morta. Ela jaz na terra, ensanguentada e imóvel. Os moradores só observam até que uma das crianças se volta para o vice-xerife. E agora? SCP-4003 é a designação geral para a cidade de Temperance, localizada perto de Jordan, Montana. Apesar dos esforços para apagar qualquer menção à cidade, a Fundação encontrou várias referências históricas que comprovam sua existência. A cidade tem salão, escritório do xerife, entreposto comercial, armazém, igreja e casas na rua principal. A menção mais antiga foi nos diários de um minerador da Corrida do Ouro, em 1859. A pequena cidade teve pouca participação na história dos Estados Unidos. Isso é, até o seu desaparecimento. Em um dia de novembro de 1866, a cidade de Temperance, Montana, desapareceu. Ou pelo menos foi assim para quem estava fora da cidade. Quem estivesse na cidade no dia do desaparecimento teria sido transportado ao período Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos. As investigações seguem para descobrir a causa do deslocamento temporal.
Existem várias teorias que ligam os eventos do SCP-4003 a outros fenômenos SCP, como o SCP-3834. Reconstruir os eventos que ocorreram após o deslocamento da cidade é difícil. A cidade foi descoberta em 1871, nas profundezas do subsolo, por um garimpeiro. Arqueólogos pensaram que os restos eram de Neandertais, mas depois descobriram que eram Homo sapiens. A Fundação SCP interveio e administrou agentes hipnossugestivos a todos os envolvidos antes de estabelecer o sítio 1200 como base para a escavação. Oficialmente, a mina e a cidade de Temperance não existem e nunca existiram. Embora a cidade tenha sido transportada de volta no tempo, parece que ela não foi devolvida ao seu lugar de origem. Ela ficou no mesmo lugar por milhões de anos, sendo gradualmente soterrada, onde os habitantes acabaram fossilizados. Isso quer dizer que, nos anos 1800, Temperance foi construída cerca de 60 metros acima de sua versão fossilizada de milhões de anos antes. Já está confuso o bastante para você? A cidade tornou-se um recurso muito útil para os paleontólogos da Fundação. Foram encontrados mais de 50 vestígios de dinossauros na cidade escavada e arredores, incluindo 2 esqueletos de Tyrannosaurus Rex, sendo que um está sem cabeça. Os restos humanos mostram sinais de terem ficado enterrados por 66 milhões de anos, mas há objetos não orgânicos em estado surpreendentemente bom. Um par de revólveres foi recuperado e está em ótimas condições para sua idade. Eles oxidaram como esperado e as coronhas de madeira se deterioraram, mas o metal está em boas condições. Há ainda um crucifixo de prata recuperado em ótimo estado, parecendo mais novo que muitos artefatos semelhantes achados há 300 anos. Mas o mais interessante de tudo é o cofre que a Fundação recuperou. Descoberto em 2008, o cofre não mostra sinais de envelhecimento. Os componentes de ferro dentro dele não enferrujaram nem um pouco. Dentro, todos os itens parecem ser igualmente anômalos. Há balas de mosquete, munições de revólver, um rosário, daguerreótipos e um diário aparentemente de Pendleton Tweed, subxerife da cidade. Esse artefato foi essencial para reunir partes do que ocorreu em Temperance quando ela desapareceu. Apesar de curtas, suas anotações ajudam a Fundação a montar um quadro útil do que ocorreu. Durante 2 semanas, a cidade foi devastada gradualmente por dinossauros, com gravidade crescente. Os relatos apontam para a presença de raptores, triceratopos e, é claro, um confronto dramático com um Tyrannosaurus Rex. Não se sabe ao certo por quanto tempo os moradores sobreviveram após o incidente. Há apenas 2 anotações depois da morte do xerife ao enfrentar o dinossauro colossal. Em cada uma delas, o delegado Tweed parece estar se tornando cada vez mais devoto. Ele escreve orações e relata experiências em que sente estar mais perto de Deus. A última anotação fala sobre ele sair, olhar para o sol e sentir a presença de Deus com ele. Pesquisadores teorizaram que nenhum dos habitantes da cidade teria sobrevivido por muito tempo além desse ponto, pois os efeitos do envenenamento por oxigênio começaram a se manifestar, já que eles estavam respirando uma atmosfera muito mais rica em O2 do que seus corpos foram feitos para suportar. Isso, aliado à ameaça da megafauna ao redor deles, além do suprimento limitado de comida e água potável, representa um prognóstico sombrio para a população de Temperança. A Fundação mantém o sítio de escavação seguro e o utiliza para estudar restos de dinossauros e aprender mais sobre esses gigantes extintos. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior hoje. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como a SCP-6198, o Deus Negro Chernobog.